Tem uma reflexão interessante a fazer sobre a lista de rescisões que vazou do Grêmio, né? Eu acho que foi no conselho, na reunião do conselho que eles divulgaram essa lista, acabou vazando para geral e cá estou com ela aberta para a gente fazer uma reflexão interessante sobre o Grêmio atual como um todo, né? Primeiramente, falando que eu estou testando esse microfonezinho aqui, aí me digam como vai ficar o áudio, aí se ficar muito ruim, eu volto pro modo antigo. Essa reflexão é a seguinte, ó, eu tava pensando sobre essa lista, eu vi todo mundo descascando a direção do Grêmio e tal, além dos valores ali envolvidos, os nomes em si, né, foram todos ruins, contratações ruins, não foram certeiras e tal. E eu sou um dos caras que mais estou criticando a direção ultimamente. Aliás, eu acho que eu comecei a criticar antes de entrar nessa crise tão profunda. Eu falo sobretudo das contratações há muito tempo, que o time vem sendo sucateado, vem sendo piorado e a direção achando que está com um elenco bom e há tempos eu dizia que não estava, etc, etc. Mas, na contramão desse fluxo todo, eu comecei a pensar em passar um pano para a direção nesse vídeo, porque eu comecei a olhar, mas calma, calma que eu vou, no fim das contas eu vou acabar não passando esse pano. Mas eu juro que eu estava pensando em passar um pano, porque vamos ser sinceros agora, todo mundo. Quem tiver dificuldade de ser sincero ou de ter memória, né, de lembrar dos fatos, busque nas suas próprias redes sociais, se vocês tiverem Twitter, Instagram, Facebook, qualquer coisa, botem ali o login de vocês e os nomes dos jogadores e vejam o que vocês mesmos disseram quando cada um destes nomes foi contratado. Pois eu vos digo, Diego Tardelli eu achei uma boa. André, centroavante, quando veio, eu achei uma boa. Aí, claro, o André, por exemplo, o Renato insistiu um ano e meio com o cara se arrastando no ataque. Ali já tinha que ter mudado há muito tempo ali. Aí os outros erros não se justificam, né? Mas a contratação em si do André, achei uma boa. Thiago Neves. O Thiago Neves vinha de um Cruzeiro rebaixado, já com polêmica e tal. Não era aquele Thiago Neves sondado pelo Grêmio tempos atrás, mas veio de graça e nesses moldes eu achei uma boa. De graça, né? De graça para o Cruzeiro, mas óbvio que por salários altos e o contrato grande e tudo mais, aí é um de graça bem entre aspas mesmo. Mas eu achei uma aposta válida, ok. Na época não critiquei. Vanderlei, o goleiro, não era o goleiro dos meus sonhos. Aqui eu já não estava, né, empolgado nem nada, mas eu achei ok. Achei ok. David Braz já veio em caráter de reserva, né? Ok, achei na época ok. Paulo Vitor foi inclusive reserva do Groy, campeão da América e tal. Ok também, para caráter de reserva, achei ok. Não vociferei contra nenhuma das 6 contratações aqui listadas. Vale dizer, para quem não sabe do que a gente está falando, é uma lista onde falava dos valores devidos a todos esses caras no momento da rescisão. Somando tudo, dava 63 milhões e meio de reais. 63,5 milhões. O Grêmio negociou com cada um deles, né? Fez um acordo. No acordo final, o Grêmio acabou pagando 27 milhões e meio. Ou seja, o Grêmio economizou 36 milhões. Foi uma bela economizada. Na verdade, o Diego Tardelli foi o contrato que o Grêmio mais conseguiu se desvencilhar, né? O Grêmio devia 29 milhões e 600 mil para ele, pagou só 4,200. O Diego Tardelli deixou 25 milhões perdidos, né? Por quê? Porque ele não estava mais a fim de morar em Porto Alegre, ele falava isso toda hora, ele estava de saco cheio da cidade, do clube, de não sei mais o que, era um garoto enxaqueca aqui na cidade, e ele tinha a proposta do Galo, do Atlético Mineiro, então ele sai do Grêmio, já fecha direto com o Galo, não perde um centavo, não fica um mês sem ganhar um real, e fora os 4 milhões e 200 que ele leva do Grêmio, né? Então, mas tu vê, o Grêmio economizou 36 milhões, 25 só com o Tardelli. As outras negociações não foram tão boas, o Grêmio economizou pouco em cada uma delas. Mas enfim, tá ali a lista e eu tava ponderando que os nomes em si
eu na época não discordava tanto. Estava pronto para passar esse pano para a direção quando eu me dei conta de uma coisa. Por exemplo, Vanderlei. Cara, eu sou um torcedor do Grêmio, um sócio do Grêmio, eu sou um torcedor comum, como diria o Herman. Eu não tenho obrigação de saber que nós temos Breno e Chapecó em casa e que os caras mandam bem. Eu não tenho obrigação de saber disso. A direção do Grêmio e o próprio Renato, na ocasião, tinham. O Grêmio é um clube profissional que lida, olha só com esses valores aqui, lida com milhões, orçamento de milhões por mês. Milhões. É um negócio sério, um negócio que não é confraria de brother debatendo em boteco quem vai contratar ou deixar de contratar. Tem que ter um panorama. Uma vez a direção do Grêmio falou que viu o Arthur surgindo no time de transição, não sei o que, ficaram impressionados. Cara, o Arthur, tu tem que saber que existe 5 anos antes, 2 pelo menos anos antes de lançar o cara ao profissional. Tu tem que saber que tu tem um cara nível Barcelona na tua casa, uns 2, 3 anos antes pelo menos. O Grêmio não sabe, o Grêmio não faz diagnósticos corretos internos e externos, né? E aí, entrando no externo agora, principalmente, André, Diego Tardelli, Thiago Neves, esses caras... Eu nem vou botar aqui o Vanderlei, eu já falei, né? Que eu acho que o erro foi mais de avaliação interna. Vanderlei, Paulo Vitor, David Braz também, é tudo reserva, né? O Paulo Vitor e o David Braz, reservas. O Vanderlei, eu já falei da questão interna. Agora, Thiago Neves, André e Tardelli são 3 caras que não deram certo porque não deram certo, cara. Porque já tinham acabado. Esses caras acabaram pro futebol. Eu tava vendo esses dias o Thiago Neves no esporte, era constrangedor. Constrangedor. E aí, tudo bem eu, o torcedor comum, achar que o Tardelli vai ser uma boa, que o próprio André, o próprio Thiago Neves pode ser uma boa aposta. Tudo bem, mas aí eu vou contar uma pequena historinha pra vocês. Em 2015, foi 2015? Foi 2015. Ou 2014, não, foi 2015 eu acho. O Undershow quis voltar para Porto Alegre para ficar perto das filhas, aquele papo todo que a gente conhece. Ele foi até o Grêmio e se jogou mais que Opala em curva. Não é se jogou, ele foi assim categórico, quero voltar. E ele queria um salário de uns 400, 500 mil por mês, parece que contrato de 4 ou 5 anos, uma coisa assim. Era salgadinho, sobretudo os anos, ele não abria muita mão assim dos anos, né, de ser um contrato mais longo, até porque já estava numa reta final de carreira, aquela coisa toda. Ele foi, falou, conversou, aí baixou um pouco o salário, e foi, e voltou, e o Grêmio não fechou com ele. Eu não vou citar nomes aqui para não comprometer essas pessoas, mas eu falei, na época que ele não fechou, eu fiquei meio de cara, sabe? Pô, o gurizinho, pô, o nosso Undershow da Batalha dos Aflitos, o cara, né? Eu cheguei a entrevistar ele, gente boa e tal, vi o guri crescer aqui, tinha o maior carinho por ele e tal. O Grêmio não quis, cara. Eu fiquei assim, nossa, dava pra fazer até uma campanha de marketing, o Bom Filho a Casa Torna, né? A Batalha dos Aflitos, não sei o que, Undershow. O Grêmio não quis, e para piorar, o Inter quis. E como o negócio dele era voltar para Porto Alegre, para ficar perto das filhas, ele foi pro Inter. E ali me destruiu, cara, porque o Anderson eu tinha como ídolo, assim, o gurizinho, poxa, maior carinho por ele e tal. E ele foi jogar no Inter, cara, eu fiquei muito de cara, muito de cara. E aí eu fui falar com uma pessoa extremamente ligada ao futebol do Grêmio, né, que eu não vou citar o nome, e essa pessoa me deu a entender de uma forma bem clara, que eles entendiam que o Anderson tinha meio que acabado pro futebol. Que o Anderson tinha questões, né? Até não, eles não, quem me falou isso não foi categórico, falou em bebida, o cara se acabou na bebida, não sei o que, não deu detalhes, mas deixou claro que o Anderson não ia render. E que ainda assim, mesmo baixando uma coisinha aqui ou ali, os valores e o tempo de contrato estavam muito altos para fechar com o Anderson. Cara, esse é um erro que a direção do Grêmio de hoje cometeria. Porque tu vê, Diego Tardelli, André, Thiago Neves, tem zero vínculo afetivo com esses caras. Com o Anderson, além de tudo, tinha. Era um cara
que jogou no Manchester United, foi campeão da Champions League com o Cristiano Ronaldo, bateu pênalti na final da Champions League. O cartaz do Anderson talvez fosse até maior. O cara não era velho, ele tinha uns 30 anos ali, 31, sei lá, que idade ele tinha na época, sabe? O guri era da casa, conhecia o Grêmio, gremistão, tinha todo o marketing preparado, tudo certo. O Grêmio não quis, cara. Eu, como torcedor, fiquei louco. Como assim não quis, cara? E os caras me disseram, cara, o Anderson não vai voltar a jogar em alto nível. Meio que acabou o Anderson. Eu fiquei chocado e eu lembro que eu fiz até um texto na época, não lembro onde eu escrevi esse texto, não sei nem se ele tá no ar ainda, mas eu escrevi um texto dizendo assim, ó, porque eu fiquei meio cético ainda. Eu falei, como assim? Pra jogar no futebol brasileiro qualquer um joga. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo pra ele ser o novo craque do mundo, mas pra jogar no Grêmio, cara, no futebol brasileiro ele vai jogar. Eu ainda fiquei cético com essa informação e eu fiz um texto que dizia, vamos ver se a direção do Grêmio foi amadora ou profissional, se ela acertou ou se ela errou, uma coisa assim, sabe? Tipo, se o Anderson destruir no Inter, for muito bem, mandar muito bem, o Grêmio chupou bala, o Grêmio mandou muito mal. Se o Anderson se arrastar no Inter, for mal, blá 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 blá, a direção do Grêmio nos dá um alento de profissionalismo, de decisões certeiras, etc, etc. O que aconteceu? O que aconteceu? O Anderson se arrasta, o Anderson, depois daquilo, vai pro Londrina. Não, ele ainda vai pro Curitiba também ser rebaixado. Ele é rebaixado com o Inter sem jogar. Ele não tinha vez num time podre do Inter. Ele vai pro Curitiba, onde também ficou na reserva e o Curitiba foi rebaixado. Depois ele encerra a carreira, sei lá, ele vai para um time muito pequeno e tal. Cara, acabou. De fato tinha acabado. E ali o Grêmio fez uma análise, não sei se por sorte ou por métodos ou como fizeram, mas o fato é que fizeram uma análise profissional, certeira, uma análise sem paixão, séria, fria. Então, tudo bem, eu, Lucas, torcedor comum, achar que o Tardelli era uma boa, que o André era uma boa, que o Thiago Neves era uma boa, eu nem tô falando dos valores aqui, daí é outra discussão. Agora, o Grêmio não pode achar que essa lista inteira era uma boa. É contratação de boteco, como eu sempre falei. Um cara diz uma coisa, o Renato pede outra, aí o Romildo vai lá ver o valor, não, agora ele tá só pelo salário, acho que dá, não sei o que, cara. Tem que ter método, tem que ter pesquisa, tem que ter inteligência por trás disso. Como é que foram os últimos 6 meses do cara no time e tal? Tá, mas é campeonato chinês, qual é a intensidade, qual é não sei o que, mas é a idade dele, o histórico, e não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Tem que ter um mínimo de entendimento da situação. E é impossível o Grêmio ter errado tanto como errou nos últimos anos com essa inteligência. Porque daí seria muito azar. Porque claro que essa inteligência toda minimiza, mas não evita. Às vezes tu pode ter o maior cuidado com uma contratação e ela dá errado também. Agora, se tu tiver o maior cuidado com 10, não vai dar errado 8. Entende? A impressão é que dá que o Grêmio não teve com quase nenhuma. Para mim, mais do que os valores, os acordos e tal, o que mais salta aos olhos nessa lista é que é um bando de jogador que não deu certo e o Grêmio em nenhum momento conseguiu prever ou conseguiu optar por caminhos mais certeiros nessa trajetória dos últimos anos. Enfim, tá aí a reflexão. Era mais ou menos isso, feito, falou. Abraço.